Boa noite, gente, tudo bem? Como estamos? Vamos começar mais uma live aqui. Vamos verificar aqui a conexão. Boa noite a todos que estão presentes. Garcia, minha querida amiga Cristina Escher, a Def Negri, Luiz Claudinei, todos que estão presentes. Guardando aqui a nossa convidada. Essas lives são uma iniciativa do Departamento de Imprensa da Pamages. Tudo bem, Ana Paola? Nossa querida amiga promotora. Hoje nós temos uma promotora aqui para falar um pouco sobre o Ministério Público. Como muitos sabem, eu sou a diretora de imprensa da Pamages. Eu tenho uma página também minha em que eu tiro algumas dúvidas sobre judiciário, enfim. E as pessoas perguntam muito sobre o Ministério Público. É impressionante como hoje em dia ainda há muita dúvida sobre as atribuições do Ministério Público, sobre o que o Ministério Público faz, não é? Até onde o Ministério Público pode agir. E as pessoas, eu acredito que entendem um pouco mais quando se trata da área criminal, mas quando se trata da área civil, é impressionante. Bom, no geral, eu acredito que as pessoas não sabem nem muito bem, não é? Quem não é do direito, as áreas diferentes, né? Muitas pessoas me perguntam, inclusive, sobre as diversas áreas. Muita gente não entende muito bem, para nós juízes, a questão do juiz federal, juiz estadual. Muitos perguntam como é, nós estaduais, quando começamos na carreira, se nós podemos escolher com que vamos trabalhar, o civil, o criminal, trabalhista, família. As pessoas têm muita dúvida, porque é todo um mundo diferente para eles, né? Coisas que para nós são muito óbvias, para quem não é da área, com certeza não é. Agora, quando se pensa no juiz, eu acho que é um pouco até instintivo, não é o que o juiz faz. Mesmo que a pessoa nunca tenha tido um processo, nunca tenha trabalhado, há uma ideia, não é, do que o juiz faz. Agora, Ministério Público, promotor de justiça, eu acredito que é um pouco diferente. Olha ali minha convidada, boa noite. Tudo bem? Tudo Doutora bem, Camila, promotora de justiça. Seja bem-vinda. obrigada. Minha Eu primeira vez. esqueci o nome com o qual você ia entrar, por isso que eu demorei um pouquinho para te aceitar, perdão. É que eu tô pelo Instagram do Centro de Apoio Operacional Civil de Tutelas Coletivas. Então, a gente tem esse Instagram que mostra várias coisas que a gente faz, assuntos de interesse. E assim, como eu não sou uma pessoa que é adepta a redes sociais, e foi feito esse convite, achei melhor. E daí, assim, até bati essa ideia. E o pessoal até gostou da ideia de fazer lives, até para explicar exatamente isso que você está falando, para explicar um pouco da nossa atuação, né? Hoje eu posso explicar para você de forma geral o que a gente faz, mas daí fica também aí a gente, todo mundo à disposição para tratar, principalmente na área de direitos humanos, né? Essa área de difuso e coletivo, sempre vai ter alguém, acho que é interessante aí para falar um pouco do nosso trabalho, para divulgar, que é interessante mesmo que a sociedade, já que a gente representa a sociedade, é bom que ela saiba exatamente o que a gente faz. Exato, é muito importante isso, né? Cidadania. Queria falar até isso. Primeiro, então, vamos começar assim com você se apresentando. Né? Como o que você acha importante que as pessoas saibam sobre você? Bom, meu nome é Camila, eu sou promotora de justiça para fazer 20 anos, então abril de 2022, faz 20 anos que eu sou promotora de justiça. Eu sempre trabalhei com a área civil, assim, eu sempre trabalhei com tudo, mas já há alguns anos mais voltados para a área civil de difusos e direitos coletivos. E atualmente eu sou coordenadora do Centro de Apoio do Patrimônio Público.
e chefe de gabinete da Secretaria Especial de Interesse de Civil e de Coletivo. Então, assim, essa área que hoje eu atuo um pouco mais, acho que é isso, a princípio é isso. É perfeito. Tem até a gente perguntando aqui, ó, a Cristina Escher, como eu consegui convencer você a fazer uma live? Realmente, deu para perceber que não foi fácil. Como dizer não para Carol? Não dá. Não, mas eu gostei, assim, quando você fez a proposta sobre os desafios da profissão, com essas dificuldades, o que nesses 20 anos de MP, o que mudou a minha visão, né, de ter passado em várias promotorias, eu passei também na corregedoria, fui assessora da corregedoria, então tudo isso me deu aí uma bagagem do que eu fui quando eu entrei e o que eu sou hoje. E principalmente sobre a atuação do Ministério Público, né? Hoje que eu trabalho no centro de apoio, que ele serve tanto de apoio para os promotores, né? Já para explicando, tanto os promotores que têm dúvidas sobre atuar, sobre modelos, para a gente tentar ter uma atuação institucional mais uniforme, mas também a gente aqui desenvolve políticas institucionais. Então, a gente faz desenvolve projetos para melhorar a atuação do Ministério Público em determinada área, né? Então, são várias áreas, tem coordenadores. Então, na minha área, eu penso projetos de prevenção, de repressão, o que vai fazer com que o nosso trabalho seja mais eficiente. Então, é isso. O Centro de Apoio, então, eu acho que fazer uma live hoje em dia tem mais a ver, porque exatamente está falando sobre a atuação do Ministério Público. Isso eu achei interessante. Achei interessante chamar você especificamente por isso, por conta de toda essa experiência que você tem. Né? Você já trabalhou em diversas promotorias, né? Tanto na área criminal quanto na área civil, e você tem essa outra visão, né? Que é essa visão também, de certa forma, institucional e do todo. Né? De alguém que já esteve na corregedoria do Ministério Público e que agora, de certa forma, auxilia outros promotores nessa área que é tão importante. Então, eu acho que, assim, já que as pessoas questionam tanto, né, falta muito conhecimento, a verdade é essa, na área do direito, né, é muito interessante, eu sempre falo isso, mas não vou cansar de falar. Falta no nosso país conhecimento jurídico. É difícil a gente falar, né, numa democracia e nas pessoas exercerem a cidadania quando as pessoas sequer entendem direito o que está ali na Constituição, os seus direitos, os princípios, e o que o Ministério Público faz. Não é? Que, de certa forma, eu acredito que é a instituição que mais atua, não é, na defesa das pessoas, que mais está ali para defender. Eu sempre falo, às vezes me mando algum direct aqui mesmo no Instagram, com quem eu falo, várias vezes eu falo, Ministério Público. Não é? Porque é isso, o Ministério Público, eu acredito que é a instituição que foi pensada exatamente para isso. Quando o Poder Executivo, Poder Legislativo, quando algum gestor, não é, age contrário aos interesses públicos, quem é que vai poder fiscalizar? Quem é que vai entrar com ação? Qual é a primeira instituição que vai agir em nome das pessoas? É o Ministério Público, porque é a instituição mais isenta. Então, quando a gente vê, muitas vezes, muitas iniciativas tentando tirar poder do Ministério Público e as pessoas nem entendendo muito bem qual é o impacto disso tudo, é que a gente percebe como é importante a gente falar sobre isso. Então, eu queria dar parabéns por essa iniciativa aí de vocês, dessa página aí do Instagram. Eu acho fundamental, a gente tem que divulgar, porque é fundamental que as pessoas possam realmente entender a importância do Ministério Público. E se você puder explicar, então, um pouco, quando você decidiu, né? Vamos começar a tornar mais pessoal, porque eu acho que as pessoas sempre se interessam em entender um pouco mais, antes da gente falar um pouco da instituição. Quando você decidiu ser promotora, você sabia o que era um promotor ou você só queria passar no concurso público? Como é que foi isso? Assim que eu entrei na faculdade de Direito, eu acabei conhecendo uma pessoa, um promotor de justiça, que me explicou, ele era promotor, ele é promotor ainda, primo né, do então namorado que eu tinha na época, e ele me explicou, e assim, bem no comecinho, acho que talvez o primeiro ano da faculdade, e ali eu já quis ser do MP, sim, foi meio um conto de almas, assim, quando eu soube o que fazia o MP, o promotor de justiça, para mim foi ali. Então, mesmo assim, no começo da carreira, então por isso que eu nem investi muito em tantos estágios, eu fiz estágio em 2 escritórios, um pequeno e um maior, na área de tributário, mas depois eu fui
fazer estágio no Ministério Público mesmo. Né? Eu prestei concurso, né? Na época era concurso, e eu fui trabalhar a primeira vez. Eu já gostava dessa área de interesses coletivos e difusos. Então, meu primeiro estágio no Ministério Público já foi, na verdade, na área que eu atuo hoje. Então, lá em 98, eu já tinha feito essa escolha, porque eu tinha achado muito interessante o que fazia. Daí eu fui fazer estágio, fiz também no parte criminal, fiz na parte de família, e daí eu tinha certeza absoluta que eu queria prestar concurso para o Ministério Público. E foi realmente o único concurso que eu prestei e passei. E sempre quis, e eu sou uma entusiasmada até hoje do trabalho do Ministério Público. A questão de ser concurso público, na verdade, não era isso que eu pensava, eu queria mesmo ser promotora. Assim, o que me interessou nessa área de difusos, desde 98, desde quando eu fui estagiária, né? Era entender que é a forma, que assim, está lá escrita na Constituição, né? Defesa da ordem pública, então da sociedade, mas entender o que são os coletivos e os difusos, assim, o coletivo é um grupo grande que tem um mesmo interesse, os mesmos direitos, e os difusos, ele é o interesse de tantas pessoas que é tão divididinho que você nem consegue quantificar e saber todas essas pessoas. Então, no Brasil, a gente não tem, assim, como diferente dos Estados Unidos, que você tem entidades, associações que entram com ações coletivas, né? Então, no Brasil não tem essa cultura das pessoas se organizarem e entrarem com ações para a defesa desses direitos coletivos e difusos, porque ele é muito espalhado, são muitas pessoas e não tem organização suficiente. Então, a Constituição ela entregou isso para o Ministério Público para essa defesa, né? Então, de direitos de muitas pessoas, então a gente representa os interesses de todas as pessoas. Então, nós vamos ter o meio ambiente. Então, quando alguém tem que entrar com uma ação para defender alguma coisa do meio ambiente, é o Ministério Público. Habitação e urbanismo, que é algo, né, de estradas, de construções, de organização dessas construções, das casas. A infância e juventude, quando a gente pensa aí na criança e no adolescente como um todo, a parte que eu faço, patrimônio público e social, né? Na verdade, também tem o patrimônio público e social. Então, esse interesse de combate à corrupção é um interesse de todas as pessoas, né? Então, você precisa de alguém, né? Uma pessoa que vai lá, vai fazer a investigação, vai entrar com as ações para conseguir, isso, o objetivo é defender a sociedade. Então, nós vamos ter a educação, saúde. Hoje em dia, a gente tem muitas coisas, muitas atuações na parte de direitos humanos, né? Conforme essa área de direitos humanos ela foi se desenvolvendo mais, então, a atuação do Ministério Público cresceu muito. Então, o idoso, o deficiente, né? A pessoa com deficiência. Então, a gente atua nessa área, é uma área bem vasto, né? Então, e além de tudo, tem uma parte nossa que a gente ainda atua nos processos cíveis, né? Na família, e processos que são os menores, né? Criança, adolescente e os interditos. Então, algumas coisas a gente participa do processo não como autor, não buscando alguma coisa, mas para dar ali uma visão se a lei está sendo cumprida e se esses interesses mais delicados e que a lei escolheu como mais prioritários, se está tudo certo. Então, a gente trabalha ali nessa defesa. Eu, na verdade, acho que isso é importante, né? Muita gente tem aquela ideia de que quem gosta de crime vai ser promotor, né? Quer dizer, que o promotor vai sempre trabalhar, né, no direito criminal, né, na parte penal, e sempre acusando. Quer dizer, não é só isso, né? Quer dizer, o promotor ele tem uma função fundamental, né, que é nessa defesa dos direitos coletivos e difusos da sociedade. E como é que é isso? Tem muito promotor que gosta de trabalhar com essa parte? Ou a maioria das pessoas que vão para o Ministério Público tem uma afinidade maior realmente com o direito penal, que é o que as pessoas perguntam muito? Eu acho que as coisas mudaram bastante, né? Em 20 anos que eu estou no Ministério Público, o carro-chefe sempre foi a parte criminal mesmo. Isso, as pessoas entendem mais o Ministério Público dessa forma. Acho que em outros países ele é realmente
muito mais forte nessa área criminal, mas hoje em dia não. Hoje em dia, os difusos, né, interesses coletivos e difusos, ele é bem forte. E ele tem, então, assim, a gente tem essa atuação, principalmente porque nas comarcas menores, né, assim, tirando São Paulo, capital, essas cidades grandes, a gente tem uma atuação muito forte, né? Inclusive, desenvolvendo redes, ajudando a desenvolver políticas públicas, que às vezes, numa cidade até está um pouco perdido, então a gente tem, o Ministério Público, ele vai ajudando nessa construção. Então, quando você está no interior, né, na Grande São Paulo, você tem um pouco desse chamado dessa área, porque você acaba tendo que atuar. E nas cidades menores, né, nas pequenas e nas médias, dificilmente você vai fazer só o criminal. Então, nesse comecinho da carreira, né, nos primeiros passos, você acaba fazendo de tudo. Então, e muita gente se interessa, porque acaba sendo interessante. E assim, daí eu vou dar uma visão minha, espero que o pessoal do crime não fique chateado, mas a gente muda muito a vida das pessoas, né, com essa atuação nessa área dos difusos e coletivos. Então, toda vez que a gente ajuiza uma ação, ou principalmente hoje a gente tem uma visão diferente, né? Eu digo hoje, porque quando eu entrei lá no começo do século, a gente tinha uma visão de muito mais ajuizar ações, entrar com ações, porque era assim que se fazia. Com o decorrer do tempo, a gente foi entendendo e foi mudando a concepção interna até, né, dos próprios promotores. Então, o que a gente chama do Ministério Público Resolutivo, que é resolver os problemas, é solucionar os problemas, inclusive sem ter que entrar no judiciário, sem ter que pedir para o juiz decidir isso. Então, a gente vai conversando, né, com a população, com os munícipes, nós vamos conversando ali com a administração, com o legislativo, e a gente vai criando essa situação de poder resolver juntos os problemas que existem. Então, a gente vai pensando e vai ajudando até nessa questão das políticas públicas e na formação da rede, a gente vai muitas vezes direcionando. Então, muitas coisas da área de direitos difusos coletivos, a gente fala que, na verdade, a gente teve muito sucesso quando a gente resolve assim, ou por meio de acordo, ou nessa construção que é um pouco mais aos poucos, mas ela cria mais raízes, né? Quando a gente tem que entrar com a ação, a gente já sente que perdeu, porque a gente não conseguiu das outras formas, e daí, às vezes, é uma solução que pode demorar muito mais, e uma solução imposta, né, quando o juiz manda fazer, muitas vezes ela demora mais para ela se efetivar de verdade. Então, essa construção que a gente faz, ela tem muito mais legitimidade de todo mundo que participou. Então, isso já torna diferente. Então, quando você pega os promotores dessas cidades menores, necessariamente você vai ter que trabalhar em alguma dessas áreas. E é muito gostoso quando você vê resultados, quando você vê a cidade mudando, ou as coisas acontecendo, né, desenvolvendo o CREAS, o CRAS, que são, né, centros de referência da ciência social, a saúde vai melhorando, as coisas assim, você vai vendo que você está participando disso. Então, é muito interessante ter, até quem não está em São Paulo é um pouco diferente, né? Você tem pequenas promotorias, assim, promotorias específicas. Mas no interior grande de São Paulo, quando você fica um tempo suficiente, você vê essa mudança social. Então, tem bastante gente que gosta, assim, bastante gente que gosta de todo tipo. A minha área é um pouco menos. E pelo que você falou, acho isso importante, né, para quem não é da área. Promotor é como juiz, né? A gente começa trabalhando com tudo, né? Promotor também. Então, cidades pequenas do interior, o promotor vai ter que trabalhar com crime, com civil, com o que aparecer. E como é que é isso, né, nessa área específica? Eu acredito que as pessoas têm muita dúvida, muita curiosidade. Como é que isso chega até o promotor? É uma denúncia? Né? A gente que é da área sabe. Como é que é? Como um inquérito policial? É um inquérito civil? Como é que é? Como chega até o promotor? Olha, antigamente, nem faz tanto antigamente, né? Mas era papel mesmo, chegava alguma representação, então é uma denúncia, né? Vamos dizer de forma genérica, são denúncias que as pessoas apresentam para o Ministério Público. Ele acaba chegando hoje, chega de várias formas, né? Pela ouvidoria, chega por e-mail, hoje nas nossas páginas elas já têm lá um atendimento ao cidadão, que você pode fazer essa denúncia.
Muitas vezes as pessoas querem conversar com o promotor para já ter uma noção do que eles vão fazer, né? Como vai ser, quer perguntar, quer trazer a informação. Então, a gente faz muito atendimento, né? Muito atendimento ao público. Então, a gente vai ouvindo, dependendo do que é, a gente coloca daí no papel também. A gente, isso também já está fora de moda, no papel, né? A gente põe no papel antes, virava um inquérito civil. Então, hoje, assim, tem várias formas de chegar, né, essas denúncias. O juiz, quando vê alguma informação, ele está lá num outro processo, ele vê, olha, aqui tem um idoso que não está sendo bem cuidado. Olha, vê alguma coisa, diz, olha, mas aqui o prefeito fez alguma coisa errada, já manda para o Ministério Público. Então, ele chega para a gente, né, quando você tem uma promotoria com muitos mais promotores, a gente vai ver. Quando as cidades pequenininhas é um promotor, 2 promotores, então faz todo mundo pouco, tem essa divisão por assunto. Conforme vai crescendo a cidade, a gente vai tornando mais especializado. Então, você leva para o promotor que tem, né, que pode tratar do assunto, a gente instaura um procedimento, né, um inquérito civil, no caso de difusos, mas a gente trabalha muito com direito individual, né, também. Eu falei muito de difusos, mas, por exemplo, a gente cuida, se tem um idoso numa situação de risco, uma pessoa com deficiência que está com seus direitos desprotegidos, criança, né, é uma área que a gente trabalha muito, criança e adolescente que estão em situações de risco. Então, a gente precisa atuar para defender esses interesses. Então, muitas vezes a gente instaura também procedimentos que são individuais, desses interesses que são muito importantes. E daí a gente vai, mais ou menos tem uma atuação geral, mas cada caso exige aí uma forma específica de atuação, né, de investigação e de solução. Por isso que é muito interessante, quando eu falo do Ministério Público Resolutivo, a gente tem ali um caminho básico, mas cada caso é um caso, né? Então, a gente tem um idoso com problemas de determinada forma, se ele também tem uma deficiência, né, por conta da senilidade, ou se ele não tem família, ou se ele está sendo vítima de maus tratos pela própria família, então a gente precisa ter diferentes soluções. E o melhor é que a gente não decide sozinho. Realmente, aí é muito importante você ter a rede, pessoas especializadas, porque daí, como, né, eu estou falando aqui dessas áreas, você vê que não são só jurídicas, não são questões jurídicas, né? Elas são questões muitas vezes sociais, questões de saúde. Então, a gente precisa se unir vários órgãos para poder prestar a melhor assistência e defesa desse direito. E aí, então, como é? Por exemplo, eu tenho uma denúncia. Os promotores, eles atendem o público? Como é que a pessoa consegue chegar até o promotor? Hoje em dia, ainda mais, né, em tempos de muita coisa virtual, pandemia, tem um canal virtual onde a pessoa possa fazer alguma denúncia, chegar até o Ministério Público? Como é que é isso? Como é que é esse canal, né, de comunicação? Bom, temos o atendimento ao público, cada promotoria, né, ela tem alguns dias e horários específicos, porque o promotor acaba fazendo audiência, né, e hoje em dia a gente também trabalha uma parte também em teletrabalho, né, em casa, e outra parte presencial. Então, é possível, sim, fazer esse atendimento ao público, mas hoje, até por conta da pandemia, a gente foi desenvolvendo outros canais, que podem ser muito melhor, né, então você pode, a gente tem o WhatsApp Business, né, das promotorias, então você pode pegar as informações, tem o site não é muito bom ainda no Ministério Público, mas ele está mudando, ele está sendo reformulado. Aliás, 20 minutos antes da live eu estava fazendo uma reunião a respeito das melhorias, exatamente para melhorar a acessibilidade. Então, dentro em breve, nós vamos ter um site muito melhor, inclusive de atendimento ao cidadão. Nós já temos isso, né, entrando no site do Ministério Público, ele não é tão fácil hoje, mas em breve, esse ano ainda, tem um atendimento ao cidadão e lá tem faça a sua denúncia. Ou acha a promotoria. Então, assim, acha a sua promotoria, você pode ligar para ela, para a promotoria, ou você pode mandar e-mail. Então, tem algumas formas, ou você já pode fazer a sua denúncia pelo site do Ministério Público mesmo. Sem prejuízo desse atendimento ao público. Mas, às vezes, as pessoas querem falar com o promotor, elas acham importante isso, mas hoje tem outras formas que facilitam. A pessoa não tem que ir até a promotoria, esperar. Então, hoje tem várias formas.
lembrando que a gente está sempre num processo de melhoria, né? Então, a pandemia nos possibilitou ter outras formas de atendimento ao público e a gente continua melhorando cada vez mais. E agora, com essa entrada do novo site, isso vai ficar até mais fácil de fazer, de levar para o Ministério Público as demandas, as reclamações e as denúncias. E aí o Ministério Público vai, se for caso, né, da própria promotoria dele, ele vai tomar as medidas. Se não for, ele vai encaminhar para quem de direito. A pessoa pode ficar tranquila que vai Sim. ser dado, né, o encaminhamento necessário. O que a pessoa precisa é falar, olha, precisa de um advogado, precisa da defensoria. Então, faz esse encaminhamento aí, porque, assim, muitas vezes é isso que a pessoa precisa. Ela precisa ser encaminhada, por exemplo, para a defensoria. Porque o Ministério Público, ele não faz a defesa individual. Então, ele é assim, eu estou com um problema de alimentos ou de guarda. Então, não é o Ministério Público que vai ajuizar essa ação. Então, é preciso que seja feito por um advogado, né? Essa pessoa não pode pagar pela defensoria pública. E daí, então, assim, algumas coisas a gente encaminha e outras coisas que são da nossa função, a gente vai fazer. A gente vai tocando internamente. Perfeito. O Ribamar, que ele é um parceiro, que ele está sempre presente nas nossas lives, ele tem uma dúvida aqui. Se a delegacia se negar em fazer um boletim de ocorrência, se houver uma omissão dos policiais e do delegado, cabe denúncia ao Ministério Público contra os policiais e contra o delegado? Cabe. Daí tem que levar para o Ministério Público. O Ministério Público, ele também ele faz a fiscalização da Polícia Civil. Então, isso sim, tem que ir para o Ministério Público e a gente toma providências. E às vezes, assim, essa visão do promotor civil, às vezes não é punir, às vezes é conversar e resolver, não adianta só punir, né? Então, se é por uma falta de atendimento, não precisa instaurar um inquérito policial para ver que crime esse delegado, esse escrivão que não fez. Vale muito mais a pena, ele é muito mais efetivo a gente buscar uma solução para todos os interessados. Olha, o que não está funcionando? Por que não foi? A gente não entendeu que isso é crime. Olha, está muito cheio. Então, a gente vai tentando, isso quando eu falo do MP resolutivo, é resolver os problemas, né? Não é só, a gente não quer só criminalizar, a gente não quer pena, só multa. Essa área do cível, a gente trabalha muito dessa maneira, que é resolver os conflitos, apresentar soluções que realmente vão resolver o caso, né? Eu acho isso muito importante, esse ponto que você está tocando, porque as pessoas, às vezes, confundem muito realmente o papel do Ministério Público. Então, por exemplo, na questão da família, isso que você falou, o MP não vai entrar com ação. Quando a gente vê o promotor ali numa audiência de família, ele não está ali representando uma das partes, né? Ele está ali por quê? Porque eu tenho o interesse de um vulnerável, né? Que é uma criança, e o MP vai estar ali para que a lei seja cumprida, né? Para zelar, para que seja visto o interesse daquele que é alguém que é vulnerável, para ver se realmente vão pensar naquela pessoa. O MP não está ali defendendo uma parte ou outra. Para isso, você tem o quê? Os advogados. Então, eu acredito que às vezes as pessoas confundem um pouco. Né? Acreditam, não, o MP está ali, o promotor vai defender a mãe. Se é uma promotora, ela vai estar do lado, né, da mulher. Se é um promotor, vai estar do lado do homem. Eu acredito que tem um pouco isso, não tem? Pode ser. A gente pode ser, mas são assim, e não esquecendo que juiz e promotor são pessoas, né? Então, a gente acaba decidindo e escolhendo os caminhos conforme o que tenha a ver com o nosso entendimento. Mas, no geral, na família, o Ministério Público atua por causa dos menores, das crianças e dos adolescentes, né? Então, na verdade, o direito, o que a gente está lá para proteger e nós vamos ficar do lado é da criança ou do adolescente. Sempre, né? E acho que é isso e é importante. Não é? Os próprios pais que estão ali brigando devem entender que isso é uma garantia, né? Uma segurança. Porque às vezes a gente se perde também no meio de uma briga. Não é bom que tem alguém ali, além do juiz que vai, né, analisar, você tem um promotor ali que está ali exatamente para garantir um olhar, né, sobre aquele que devia ser o mais importante nessa história toda, que é o filho, né? Que é o menor. A Justiça para Elas, né? A doutora X está perguntando aqui. O que a senhora acha da ação que vai tirar o poder de requisição da defensoria? E em que isso afetará os assistidos?
Acho que a defensoria não vai mais poder requisitar, é isso? Olha, eu não conheço a fundo essa. É complicado a gente falar sobre a ação que vai ser proposta, o que está sendo proposta, mas eu acho que eu sou muito defensora da defensoria. Quanto mais forte a defensoria, muito melhor para o sistema de justiça, né? E principalmente porque ela está lá para defender as pessoas que não têm dinheiro, não têm condições. Então, muitas vezes é importante que possa pedir documentos e reunir informações, porque pensa, a defensoria vai representar alguém, ela precisa ter essas provas na mão dela, né? Então, sei, assim, a princípio, sem me dedicar e a fundo, eu não vejo nenhum prejuízo a defensoria poder fazer essas requisições. Ela está pegando prova para o assistido dela, né? Ela está fazendo essas. E isso, não vejo hoje, né, assim, de novo, sem conhecer a fundo, que isso poderia atrapalhar em relação ao Ministério Público, ao Judiciário, né? Então, não. Mas também, assim, não li os argumentos de nenhuma das partes. Mas eu acho que uma defensoria forte, ela é muito importante, né? Concordo. Ela está dizendo, né, a doutora X, que lá na cidade dela, o MP é o xerife da cidade, né, que ainda hoje é o homem que põe ordem, né, que os políticos têm medo, que tudo vão falar para o promotor. Acho importante essa visão, né, do promotor como aquele que realmente pode colocar ordem. Porque é um poder realmente do promotor poder colocar ordem ou não. O que você pensa sobre isso? A defesa da ordem pública. Eu acho que a diferença, né, que eu estava falando para vocês, e daí, assim, o Brasil é muito grande, né? Eu tenho muito contato com colegas do Brasil inteiro, por causa da função que eu hoje ocupo. As coisas são muito diferentes. De São Paulo, como São Paulo é muito diferente do Sul, do Nordeste, então pode ser que essas coisas sejam um pouco diferentes nas outras cidades. Mas essa coisa de ser xerifão, hoje tem sido substituída por essa atuação do Ministério Público de buscar a solução. Então, ele tem uma forma, ele tem caminhos positivos de ir atrás do prefeito, dos secretários, e daí talvez isso de buscar uma ordem, mas talvez assim, de uma forma mais construída. Mas tem. Eu já fui chamada numa cidade que eu trabalhava de cão Mila, porque eles achavam que eu era muito brava. Mas é que às vezes é que nem filho, né? Às vezes filho a gente muitas vezes na conversa e tem hora que a gente tem que conversar aqui que as coisas são de determinada forma, né? Talvez tenha que ser, em alguns momentos, ser promotor e juiz, você tem que ser mais assertivo mesmo, né? Faz parte um pouco da característica dessas pessoas que trabalham nessa área. Isso eu ia te perguntar também, já que a gente está falando de dificuldades, né, de desafios. Nessa área específica, quando a gente trabalha com o poder público, né, eu, como juíza, já tive algumas dificuldades. Imagino que você, como promotora, atuando ainda mais diretamente nessa área, deve ter tido também muitas, principalmente quando a gente está em cidades um pouco menores, que tem algumas dificuldades, às vezes até nem é por má fé, vamos dizer assim, às vezes até a gente percebe que realmente o gestor ali, o executivo, tem um pouco até de falta de conhecimento mesmo, de até onde pode ir, até onde não pode ir. E aí, às vezes, as denúncias chegam, enfim. E nós somos limitadores, vamos dizer assim, muitas vezes. Você já passou por alguma dificuldade, para entenderem muito bem ali qual é o papel do Ministério Público, né? Como tem que trabalhar em relação aos poderes ali, né? Olha, tranquilo. Em geral, não. Né? E mesmo eu entrei nova na carreira, né? Eu tinha 26 anos e mulher, eu achei que eu pudesse ter algumas dificuldades, assim, mas eu tive poucas. Pouco, assim, problemas de machismo. Na última cidade que eu trabalhei, logo que eu cheguei, eu acho que talvez eles não levassem muito a sério talvez a atuação, ou fosse de uma outra forma. E eu lembro que eu marquei com o prefeito, eu marquei uma reunião para conversar com ele, e
e marquei, assim, quando a gente faz com o prefeito, a gente, né, liga pro secretário, tudo, marca um horário que ele pode. Então, a gente não intima, assim, venha a tal horário, né? Então, para secretários, para prefeitos, assim, para vereadores, a gente faz um convite. Então, era para conversar sobre uma reestruturação. Eu tinha, acho que uns 2, 3 meses na comarca, isso já faz 10 anos. E ele marcou comigo, ele, né? Ah, então tá bom, vou. Então, ficou combinado. Chegou na hora, ele não chegou, ele não foi. Ele foi. Ele simplesmente não apareceu, apareceu uma secretária. Eu falei, mas o que aconteceu? Ah, eu não sei, não sei onde ele tá, ele é muito ocupado. Eu falei, olha, no mínimo, cara, quando você vai até, sei lá, você marca no cabeleireiro para cortar o cabelo, pra fazer a unha, você não vai, você desmarca. Você desmarca. Você não simplesmente aparece, porque, Claro. ele é ocupado. Não, desculpa, eu também sou ocupado, não tô aqui jogando golfe, né? Eu falei, eu estou aqui a trabalhar mínimo é que seja feito. Então, assim, aí eu fui bem brava com elas. Mas a gente, falei, não, eu quero falar com ele. Se eu chamei ele, é ele. E depois disso, foi interessante, porque depois ele mesmo me ligou, pediu desculpas e falou, não, marque o dia que a senhora quiser. E daí até que começou, assim, daí fluiu um pouco melhor ali, que ele viu que não era... Porque as pessoas me falaram, ele não vem, ele marca e não vem de várias reuniões. Eu falei, mas nunca tinha visto isso. Mas a partir de então, nunca mais ele deixou de comparecer, né, nas reuniões marcadas. A X está comentando aqui uma coisa importante que eu acho que é interessante, talvez nesse caso pode ter acontecido, que algumas cidades, ela está falando de Rosana, por exemplo, fica muito pouco tempo, às vezes, o juiz e o promotor. Cada 3 meses muda. Então, talvez ele estivesse contando com isso. Chegou essa promotora nova, ela não vai mesmo ficar muito tempo por aqui, não é? Logo vai ser, para que eu vou perder meu tempo, talvez? É, Vou dar uma canseira, logo vai mudar. E... pode ser, pode ser. E assim, as pessoas são pessoas, né? Então elas imprimem a sua forma, cada um tem a sua. Então eu sou bem firme mesmo. Outro dia alguém falou, a Camila é super assertiva. E isso, às vezes, para a mulher, isso não é um elogio, mas eu sou mesmo. Então, assim, eu gosto de trabalhar de forma assim, muito mais organizada, mais eficiente. Então, às vezes tem que ser muito firme mesmo, para lidar, para saber que você está falando sério. E realmente tem assim, as promotorias, que tem várias questões, né? Então, assim, talvez Fusana seja também, além de ser um lugar muito longe, então fica realmente os promotores acabam ficando meio que o mínimo necessário, mas tem as diferenças do tempo de carreira, né? Então, assim, o que mudou desde que eu entrei? Eu acho que você tem aquela insegurança do início, e isso ele pode te deixar mais insegura, visivelmente mais segura, ou ele pode te deixar mais brava, né? Pessoas, às vezes, quando elas são inseguras, às vezes elas podem ser, assim, uma postura mais agressiva, mais dura. E então, assim, é mais complicado. Quando você está no começo de carreira, até você achar a sua posição, a sua maturidade para lidar com isso, é diferente, né? Eu hoje tenho muito mais maturidade, muito mais calma. E eu digo, essa coisa do Ministério Público Resolutivo, ele realmente se interiorizou dentro de mim, ele criou raízes mesmo. Então, hoje, eu sou muito mais conciliadora, eu sou muito mais da negociação, né? Então, hoje eu estou fazendo um curso de negociação e que não com promotores, né? Na verdade, é toda a teoria de Harvard. E é muito interessante, porque quando você se abre e entende que é um ganha-ganha, que é essa melhor forma de ganhar, então você desce ali do seu status, tira o seu crachá de promotor e começa a olhar as pessoas como todos iguais, tentando... Lógico, cada um tem seu interesse, né? Então, não vou falar que todo mundo busca interesse, não é isso. Mas nós somos atores todos de um mesmo, né, dessa mesma luta. Então, eu acho que entender isso ao longo da minha carreira, né, quais as batalhas mais importantes para você lutar, então isso foi mudando a minha postura, né, de entender, então, de conversar com o prefeito, falar, não, mas a lei estrita, a lei diz isso. Não, doutora, mas a gente tem uma situação assim, eu não posso mudar tão rápido, né? Então vai explicando e você tem que ouvir e chegar ali numa solução. Então acho que isso foi uma coisa que mudou bastante para mim nesse tempo. Então não ter obrigatoriedade de entrar com uma ação e buscar
aquilo que eu acredito certo, foi muito interessante. Então, a gente pode chegar em outros caminhos, a gente pode pegar caminhos que nem eram o que eu pretendia no começo. Por isso que eu falo, é buscar uma solução que seja o melhor para a sociedade. Então, e para isso, você precisa ouvir, você precisa debater, você precisa conversar, né? Então, isso eu acho que é uma das maiores diferenças de quando eu entrei e do que eu sou hoje, 20 anos depois. É, porque na verdade tem muitas coisas que a gente tem que entender o que é o possível, né? E o que seria o ideal. Tem coisa que, por mais que tenha ali na lei, não é que tenha na Constituição, que a gente adoraria que pudesse ser feito, não tem como na prática exigir, muitas vezes, do gestor público, né? Do administrador. E o que eu acho que a gente tem que ter muito em mente é que aquela pessoa foi eleita. Então, de alguma forma, as pessoas deram poder para que ele tome algumas decisões. E desde que não haja, obviamente, né? Nada ilegal, não haja corrupção, não haja... Tem algumas decisões. Eu já trabalhei em alguns locais que se questionava, inclusive, esse limite ali do discricionário. Eu acho que isso é um pouco delicado. É isso que você falou, tem que haver um respeito também, né, Tem. em relação a isso. Ministério Público Promotor, quando vem entre os promotores mais novos, né, a gente sempre acaba participando, dando aula, fazendo seminários. Como isso é importante, tem questões, é isso que quando eu falo, a gente ajuda a desenvolver políticas públicas, porque tem as políticas públicas que estão lá baseadas em lei, e eles, quando eu falo de 20 anos, têm essas experiências, tem as coisas que precisam ser feitas, mas elas não são coisas assim, tão duras, de uma forma que a gente tem que ser dessa forma. Então, a gente hoje tem uma capacidade de conversa, de entender que são escolhas da gestão, da própria gestão. Então, não dá para impor tudo, né? A gente não pode querer substituir. Isso é uma coisa interessante que eu acho que às vezes muita gente se perde nessa, né? De achar que não, mas isso está errado, a gente pode não concordar. E hoje eu vivo aí uma situação interessante, porque foi a Lei de Improbidade Administrativa, que era de 92, ela foi substancialmente modificada, enfraquecida, praticamente aniquilada. Isso Então, que eu ia te perguntar, o que você achou dessa mudança aí, tá? é o fim do combate à corrupção na área civil. Assim, do jeito que está, é que eu acredito realmente que algumas questões vão ser discutidas e defendidas no STF por conta das inconstitucionalidades. Tem coisas bem graves mesmo. Mas ainda assim ficou cada vez mais difícil, né? A gente, né, entre a gente que a gente está estudando isso, na verdade, ficou ali uma lei de defesa do gestor. Então, assim, é mais fácil se eu entrar como Camila, pessoa física, para defender o meu bem, eu tenho muito mais recursos para defender quando eu entro, promotora, justiça do Ministério Público, para defender o direito público, bem público, que é esse que a gente paga impostos e estão sendo tiradas da educação. É uma coisa... hoje tem muito menos proteção. A questão é a seguinte, tem coisas que são da escolha do legislador. O legislador que está lá, que foi eleito. Eu não gostei de muitas coisas na lei. Mas tem coisas que eu posso alegar, isso é inconstitucional. Eu posso defender. Mas não tem como você descaracterizar e falar, não, essa lei inteira está errada, então não dá para aplicar. É a escolha do legislador do momento, que está lá porque ele foi eleito pelo povo. Ou seja, isso é a correspondência, né? O que nós temos hoje de leis e dos nossos representantes é a correspondência do que a maioria pensa. É a democracia, né? Exato. E o que cabe a gente cumpre a lei, né, Camila? Não tem jeito. Tanto o MP quanto o judiciário. Então, assim, hoje que é o que eu estou fazendo, estou estudando essa lei, conversando com os colegas, porque os colegas, então, eles esperam que eu dê aí o direcionamento, né, enquanto Ministério Público de São Paulo, e eu converso muito, a gente tem um grupo nacional também, né, que a gente quer se unir e tentar ver, aí, estudar e tentar as mesmas teses. Mas o que é importante é que, assim, de certa forma, fechou essa porta. A gente tem que achar outro caminho. Então, existem outros caminhos. Isso faz parte da vida, né? Acho que na vida pessoal, relacionamentos, pai, filha, que às vezes, nem sempre você consegue ser pelo mesmo caminho.
Então, agora, o que me cabe, inclusive, né, porque já que eu sou pessoa que estou ali para fomentar políticas institucionais, é levar ideias de atuações preventivas, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu fiz esse ano foi a gente fomentar, fortalecer os controles internos das prefeituras. Então, a gente fez um projeto, né, do meu centro de apoio, analisando todas as fiscalizações que o Tribunal de Contas fez em cada um dos 644 municípios, e a gente, né, preparou ali, assim, para cada cidade uma orientação do que fazer, os modelos, porque a gente fortalecendo o controle interno, a gente evita muita perda. E a gente pode evitar a perda da má-fé, da corrupção, mas também da má gestão, porque nem tudo é uma má-fé. Muita coisa de má gestão. Você entra lá o prefeito, que nunca foi prefeito, e nunca administrou nada. Então, não dá para a gente achar, numa estrutura grande, que tudo vai andar super certo, porque muitas coisas são feitas. Por quê? Porque ainda não sabe, porque as coisas ainda não estão andando nos trilhos. Então, a gente... esse foi um projeto bem interessante que a gente fez de prevenção. Então, tem outras ideias aí que não adianta a gente briga por um lado para salvar as nossas investigações, as ações que estão em cursos, né? E para a gente continuar investigando e lutando por isso, mas é o momento de encontrar outras formas de defender o patrimônio público e social. É isso. A verdade é que ninguém gosta de ser controlado, né? E se você for pensar, quem está ali com o poder na mão, né, como gestor, se puder achar uma forma de ter mais liberdade, de fazer da forma que ele acha melhor e mais razoável, ele sempre vai fazer. E o Ministério Público sempre vai ser uma pedra no sapato, assim como o Judiciário. Então é isso, leis virão e nós vamos ter que achar outras formas, é isso que você falou. E se você puder, é isso que você mesma disse, de alguma forma, eu digo, nós enquanto instituição, acharmos formas de conseguir dialogar de um jeito melhor, né, para que todos entendam que, no fundo, está todo mundo ali pensando no interesse público, desde que se haja com razoabilidade, vai ser melhor, porque quando há esse choque de instituições, né, essa briga, no final das contas, é ruim para todo mundo, porque é o que você falou. Quando o Ministério Público entra com uma ação atrás da outra, a verdade é que demora demais. Né? No fundo, também se consegue algum resultado, consegue, mas quanto tempo depois? Talvez isso que você falou, com mais conversa, mais negociação, talvez o objetivo é alcançado antes. Né? Eu acho que talvez a médio e curto prazo a gente consiga um resultado muito melhor. Não sei, tudo é muito novo ainda, é o que você falou. Né? Estamos achando novas formas de trabalhar com tudo isso. Mas, assim, por exemplo, além da mudança da lei de propriedade, assim, no dia que ela foi aprovada, que ela voltou para a Câmara dos Deputados, foi no mesmo dia que começaram a falar sobre a PEC, né? Então, um projeto de emenda constitucional que é exatamente para enfraquecer. Porque aqui eu estou falando, né, de toda essa construção resolutiva, da gente conversar e a gente conseguir aí um caminho comum para assentar todos os interesses. Mas é lógico que o Ministério Público, ele não é só isso, né? Ele não é essa coisa... Só essa coisa fofinha de vamos conversar e vamos negociar. Então, muitas vezes, quando eu falo dessa assertividade, a gente tem que ser assertivo, tem que entrar com ações. E a gente busca, porque nem sempre a conversa ela vai andar por um certo caminho do que a gente está buscando. Além de tudo, na área que eu trabalho, que é um pouco diferente das outras áreas do civil, ela busca uma sanção também para o gestor, para o corrupto, né? Para o desonesto, para o que usa o seu cargo para conseguir o benefício para ele e para os seus apadrinhados políticos. Então, aí é que tá aí, a gente faz investigações de grandes associações criminosas, né, de desvio de dinheiro, né, então, assim, também não estou aqui falando de que quando a gente está querendo reaver o dinheiro que foi tirado do poder público e foi incorporado ao patrimônio público, e muitas vezes, na maioria das vezes, não põe no seu nome, ele põe em outros nomes, né, em nomes do que a gente chama de laranja, né, então o Ministério Público ele tem que ser muito contundente, e aí é que entra essa questão da PEC, que é enfraquecer essa independência funcional, né, de poder fazer a investigação do jeito que, assim, dentro da lei,
mas o jeito que, assim, eu estou incomodando o prefeito, eu estou incomodando os policiais Claro, da claro. minha estou investigando o delegado, do jeito que fica, ou alguém vai me mandar, um político vai mandar fazer parar, ou fazer de outra forma, ou eu vou ser, não gostei dessa promotora, essa promotora não tá deixando a gente roubar o suficiente, então tem que mudar. Então, essas coisas que a gente chama de são prerrogativas e garantias do nosso trabalho, não é do promotor. Não é do promotor, Exato. há uns benefícios, assim como juiz. Na verdade, o que garante que eu possa fazer um trabalho decente, que vá mexer nesse, né, no poder, muitas vezes já muito enraizado, na corrupção, e com a corrupção, né, não se enganem, porque tem muita coisa, a gente está falando de colarinho branco, mas à medida que você vai aumentando a corrupção e vai sendo algo que está ok dentro do Brasil, e vai ficando impune, outros crimes, principalmente os violentos, vão crescendo, né? Porque isso é uma coisa, é uma consequência da impunidade. Então, assim, é importante que o Ministério Público ele tenha essa independência, né? Então, o promotor de justiça que está naquela cidade, que está naquela situação, que está investigando, pode ser. O político não gostou, eu quero mudar aí o Vai jeito que ele embora. essa garantia é uma garantia do Ministério Público, mas é uma garantia da sociedade também. Se a gente não tiver isso, quem que vai trabalhar? Se sendo, te tiro daqui e te mando para o outro lado do estado, né? Sendo que sua família inteira está aqui. Olha, eu vou impedir que você trabalhe. Não dá. Então, é isso que é muito importante para as pessoas, para a sociedade a quem a gente representa, entender que isso não são benefícios, né? Isso, na verdade, é a garantia de um trabalho isento. Não é um privilégio, né? Não é um Exatamente. privilégio do promotor, né? É uma garantia da sociedade, uma segurança para a Sim, sociedade. E é fundamental uma coisa que você falou, que assim, claro que o MP hoje vai tentar resolver caso a caso, vai tentar ser resolutivo, mas isso a gente fala naqueles casos em que o político está de boa fé, né? Em que não é uma coisa assim de desconhecimento, de ignorância. Quando é isso que você falou, casos graves de corrupção, de desonestidade, em que passou de todos os limites, aí o Ministério Público vai ter que realmente ir com tudo, usar todas as armas, e aí vai incomodar. E aí é por isso que a gente vê muitas vezes, eu preciso falar, né? Você está sendo assim muito delicada, talvez, em algumas colocações, mas é por isso que a gente vê tantas vezes iniciativa até legislativa para tentar tirar a força do Ministério Público, né? Para tentar tirar o poder, para tentar limitar. Por quê? Porque o Ministério Público incomoda muitas vezes. A gente percebe muito isso, que talvez do que essas pessoas que estão aí do lado negro da força, digamos assim, mas tem medo é do Ministério Público, porque o Ministério Público é uma instituição ainda muito séria, né, Camila? Muito correta, muito honesta. Eles sabem que é, eles não vão conseguir levar, né, o promotor eu para o falo outro que lado. então, muitas vezes a gente tem que tirar o crachá para poder, né? Mas ainda assim, eu sou promotora de justiça do caso. Então, se também não chegar a uma conclusão e a gente chegar a um bom acordo, sou eu que vou processar, né? Então, essa força que vem do cargo, muitas vezes as pessoas acabam, né, querendo andar na linha para não ter problema com o Ministério Público muito atuante mesmo, né? Não, Exato. se a gente fizer errado aqui, da cidade que eu trabalhava, dessas duas promotoras aqui, sempre uma parceirona minha, Sandra, a gente vai achar, a gente vai puxar um fiozinho e nós vamos para cima, né? Essa é a nossa função. E a minha área é de buscar sanções para o mal político que rouba dinheiro, que se enriquece. Então, esses, é lógico que assim, as pequenas coisas, a gente até hoje tem formas de fazer um acordo, devolver o dinheiro e tal, mas nem tudo. Existem esquemas muito grandes, né, e muito complexos que a gente precisa tirar. E para começar um pouco melhor. Então, assim, para poder andar na linha, e isso nem sempre dá para ser tão firme nessa questão. O que mudou é que antes, quando eu entrei, que não podia, a gente não tinha possibilidade de acordo nessa área de improbidade, né? Então, a gente necessariamente tinha que entrar com ações por coisas menores, né? Por situações que hoje a gente pode fazer um acordo e resolver de forma mais simples. Mas há atos que são muito mais graves e, com certeza,
Essa atuação, ela vai ser dura, ela vai ser firme, porque além de tudo, além da gente buscar uma reparação do dano, ela tem também uma finalidade pedagógica. É preciso, e, né, essa coisa da impunidade, quanto mais as pessoas acham que tem impunidade, as pessoas vão fazendo as coisas erradas, porque não tem problema. Então, quando você também tem uma atuação muito firme, fala, não, aqui eu posso ser punido, então eu vou tomar mais cuidado, então eu não vou atuar dessa forma, né? Porque eu posso ser pego e punido. Então, isso também é diferente. Então, o que hoje nós temos, né, é essa maior capacidade de chegar a alguns acordos e de resolver de outras formas, mas realmente na área criminal, patrimônio público, que a gente busca sanção, que a gente busca afastar o mal político por alguns anos, pelo menos, né, da política, pagar multa ou ser proibido de receber e contratar com o poder público, ele é muito importante. E ele é pedagógico também. Quando a gente estuda outros países, né, e essa questão realmente do cumprimento das decisões, de como os países lidam com isso, a gente percebe que as sociedades mais organizadas são aquelas em que esses cumprimentos se dão naturalmente e espontaneamente. Infelizmente, nosso país está muito longe disso, né? E, infelizmente, também as decisões judiciais cada vez mais são no sentido de desestimular esse cumprimento, infelizmente. E eu acredito que é nesse ponto que o Ministério Público cada vez mais tem atuado, ajudando que as pessoas entendam que vai, sim, ter uma penalidade, que vai, sim, ter uma consequência, que vai ter uma sanção. Uma questão, a gente já está caminhando aqui para o fim, mas uma dúvida que as pessoas têm muito, né? E que eu acho importante ficar aqui caracterizada, assim. O Ministério Público, ele pertence a algum dos poderes, Camila? Como é Não, isso? não. Isso é importante, né? Ele já pertenceu, né, ao Executivo há um tempo atrás, mas ele não pertence a nada. Ele é um órgão realmente totalmente independente. Porque ele fiscaliza, como ele fiscaliza a ordem pública, ele vai fiscalizar, né, todos, né, a todos. Então, ele é independente, isso a Constituição, né, de 88 trouxe esse formato, que é porque, assim, se a gente faz parte do executivo do Estado, como é que a gente fiscaliza e ajuiza uma ação contra o governador para cumprir uma lei? Ele, no final das contas, é seu último chefe. Então, é totalmente independente. A gente só se submete à lei, à Constituição. Claro que internamente nós temos órgãos né, que cuidam disso. Então, a gente tem a Corregedoria do Ministério Público, assim como o Judiciário também tem. Então, não é que a gente pode fazer tudo. A gente tem uma linha para seguir, mas é em obediência estrita da lei. Isso é importante. Então, quer dizer, toda essa tentativa, às vezes, de tornar o MP, né, subordinado a algum poder, vinculado a algum poder, por isso que eu quis fazer essa pergunta. É importante, gente. Pensem por vocês mesmos. Né? Quando a gente percebe alguma iniciativa tentando mudar, né, a configuração do MP, mudar as atribuições, mudar quem ele está vinculado, percebam o que tem por trás disso tudo. E a investigação, né, que isso vira e mexe e volta, não pode investigar só a polícia. Por que só a polícia? Por quê? Se a gente pode entrar com essa, por que eu não posso investigar? Então, sempre tem, realmente, quando quer limitar as formas de atuação, é porque tem algum outro interesse maior do que a lei e a sociedade. É lógico que, né, eu já até falei isso no começo, nós estamos em evolução. Então, quando eu entrei há 20 anos atrás, a visão que eu tinha, ela já mudou. Então, a sociedade vai mudando, as leis vão mudando, então a gente vai mudando, não é que a gente vai seguir sempre o mesmo caminho. Então, e nem que a gente está sempre certo, mas não assim, impedir de investigar, impedir o trabalho, ou restringir essa independência, ela não é uma forma de melhoria do Ministério Público. Na verdade, ele é o oposto disso, né? Melhorias são bem-vindas, então a gente tem a corredoria. Hoje se fala muito no sistema de integridade que a gente está desenvolvendo, inclusive
eu secretario, né, eu que criei esse grupo, né, o procurador-geral, mas a ideia foi eu que levei, da gente ter, assim como as empresas privadas e o judiciário, na verdade, todas as pessoas públicas, elas estão desenvolvendo aí um sistema de governança, né, de um sistema de integridade, compliance, ou seja, não basta fazer o certo, né, tem que ser honesto, tem que seguir uma ética, assim, é um degrau a mais que a gente tem, né, que a gente está buscando, a gente já está em estudos, porque como é uma estrutura diferente, que a gente já tem a corredoria, nós estamos estudando para ver qual é a melhor forma. Mas é isso, não basta só fazer o certo, tem que ser mais, tem que ser honesto, principalmente para aqueles, né, os juízes e promotores que vão dizer para o outro se ele está fazendo certo ou não. Então, mais do que nunca, a gente tem que dar o exemplo de conduta, tanto no trabalho como na vida, né, social e pessoal. É isso mesmo, perfeito. Perfeito, é isso, gente. Eu acho que o que a gente tem que pensar é isso. Quando a gente vê, né, essas notícias, essas pessoas questionando muito, né, o papel do Ministério Público, o papel do Judiciário, tentando, de certa forma, né, esse desmonte dessas instituições, a gente tem que sempre pensar qual o objetivo por trás disso tudo. Porque apesar das dificuldades, dos desafios, eu sempre costumo dizer, ainda é o que segura um pouco a nossa democracia, ainda que garante o nosso Estado democrático aí de direito. São as instituições que dão legitimidade a todo o resto. Então, eu queria te agradecer muito, Camila. Se você quiser falar ainda mais alguma coisa, quiser falar aí o nome aí da página, né? Mais uma vez, para quem quiser saber um pouco mais aí sobre o MP. @CalCívilMPSP, né? Que daí é o centro de apoio. Tem toda essa área civil, né, que eu falei aqui de todas essas áreas, a gente faz várias publicações de trabalhos, de assuntos de interesse. É bem interessante para as pessoas conhecerem. Tem a minha área, que, lógico, é o que eu mais gosto, mas a gente tem uma ampla área de direitos humanos, um trabalho muito, muito bonito de defesa da sociedade e de fomento desses direitos, né? Então, a gente tem a inclusão, tem a saúde, tem a pessoa com deficiência, tem muito trabalho sendo feito de forma formiguinha, que nem sempre todo mundo vê. Então, é interessante entrar na página mesmo para ver esse trabalho de defesa da infância, né? Do trabalho, não do trabalho infantil, né? Tá tendo até essa conversa aí de diminuir a idade que pode começar a trabalhar. Então, assim, são muitas iniciativas para a defesa desses direitos que são tão caros, né? São tão muito delicados, e é muito importante esse apoio e essa atuação ativa do Ministério Público. Então, quem quiser saber mais e acompanhar, então é @CalCívilMPSP. Ai, muito bom. Eu mesmo vou acompanhar. Muito obrigada pelo seu tempo, pela disposição, por estar aqui explicando tanta coisa importante para a gente. Agradeço muito e parabéns por todas essas iniciativas, por tornar o MP ainda mais acessível, né, essas informações todas, para que as pessoas, inclusive, possam, então, denunciar de uma forma virtual, mais simples. Eu acho isso fundamental. Eu mesma vou divulgar muito mais. Desculpa, gente, que eu vi que teve toda uma discussão aí sobre juiz demitindo ou não, um policial. Não deu tempo, porque... Eu não estou aqui porque eu fiquei com medo de me perder. Já basta as minhas gatas aqui. Eu vi, lindas as gatas. Eu não tô... A cachorra nem se aproximou. Acho que ela viu as gatas aí e falou, deixa eu ficar longe. E como eu não tô eu falei, deixa eu prestar atenção aqui. Você que cuida das perguntas. Não, é que eram outras discussões, assim, que como a gente estava indo tão bem a conversa, não quis interromper. Mas aí eu respondo, o Ribamar, que está lá também na minha página, no @Juíza Carolina, pergunta lá, Ribamar, lá eu te esclareço direitinho, mas acho que a Cristina Escher já explicou, não é assim não, o juiz não pode mandar embora policial de qualquer forma, assim, cada um tem sua corredoria. Tá bem? Obrigada, gente. Vou mandar um beijo para quem estava aí. Beijo, Cris. Mandou as mensagens. Um beijo, então, para todo mundo. Beijo. Até quinta que vem. Quinta que vem teremos uma advogada aqui maravilhosa, falando um pouco das dificuldades aí
né, da profissão de advogado. Espero todo mundo. Tchau, gente. Obrigada, Camila. Obrigada, professores. Tchau.